Eu tentarei dar essa resposta da forma mais completa que eu puder agora. Até o século XII ou XIII, se não me engano, para você cumprir o preceito, era obrigatório que você fosse especificamente à missa da sua paróquia. Se você morasse na região de uma paróquia e fosse até a outra paróquia, você não cumpria o preceito. Mas existe, então, a partir do século XIII, essa lei foi modificada e as pessoas começaram a poder cumprir o preceito dominical e das outras festas de preceito nas igrejas conventuais. Eu já assisti inclusive a um curso de liturgia de um padre que explicou que isso, na verdade, mostrou uma decadência do zelo da fé católica na liturgia. Por quê? Isso aconteceu justamente porque as pessoas, algumas já estavam fugindo da paróquia, lá no século XIII, e indo para essas igrejas conventuais, mesmo não sendo reconhecida como um cumprimento válido do preceito. Porque as missas nos conventos e nas congregações eram rezadas de forma mais zelosa do que nas paróquias. Veja que interessante como é justamente o que acontece hoje em dia, mas é claro que naquela época era muito menos pior. E então, o Papa concedeu que as pessoas pudessem também cumprir o preceito nas outras igrejas. Porém, se bem me lembro, igrejas consideradas públicas e não missas privadas. Aí agora entra a questão. A Fraternidade São Pio X celebra missas públicas ou privadas? É basicamente nisso que consiste a dúvida sobre cumprir ou não o preceito. As pessoas mais legalistas consideram que, como a Fraternidade São Pio X não atua diretamente sob a jurisdição do bispo local, então ela não cumpriria preceito. As pessoas que aplicam o princípio de Epiqueia consideram que a missa da Fraternidade Sacerdotal São Pio X cumpre o preceito por se encaixar no caso de necessidade em que nós nos encontramos hoje. Justamente porque, na maioria das igrejas, você vê padres celebrando a missa nova, muitas vezes nem mesmo celebrando a missa nova como ela está no missal de Paulo VI, mas celebrando a missa nova do jeito que eles inventaram e como eles próprios quiseram fazer, cometendo os famosos abusos litúrgicos. E algo que talvez seja ainda pior do que isso, é o que eles estão pregando nas homilias, que não é a fé católica. Muitas vezes, nós vamos à missa desses padres das dioceses e saímos de lá pensando coisas diferentes do que deveríamos. Porque eles ensinam algo muito contrário ao que realmente a igreja ensina. E eu não estou nem falando de que o concílio mudou a doutrina. Eu estou falando que, se você pegar aquele catecismo amarelo, aprovado por João Paulo II, e você for até uma paróquia mais moderna, dos jesuítas ou dos franciscanos, e ouvir a homilia deles, muitas vezes, e na maioria das vezes, a homilia deles é totalmente contrária ao catecismo aprovado por João Paulo II, recente. E se já é contrário ao de João Paulo II, muito mais contrário é aos catecismos anteriores, que não trazem nenhum tipo de ambiguidade, como por exemplo o Catecismo de Trento e o Catecismo de São Pio X. Veja, se são homilias, se são padres que já seguem uma doutrina contrária ao catecismo atual, digamos assim, muito menos estará em conformidade com os catecismos anteriores. Por isso estamos no que se chama de caso de necessidade. O caso de necessidade faz com que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X tenha uma coisa que se chama jurisdição supletória, ou jurisdição de suplência. Significa que, embora eles não tenham uma jurisdição delegada diretamente a eles pela hierarquia normal, digamos assim, eles têm a hierarquia, eles têm a jurisdição de suplência causada pelo caso de necessidade, porque a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Então, nós não podemos nos prender ao Código do Direito Canônico,
como se cumpri-lo fosse um fim em si mesmo. O nome disso é juspositivismo, aquela ideologia política que a maçonaria propagou no exército e na maioria dos países no século XIX, dizendo que temos que cumprir as leis pelas leis, enfim, positivismo. Nós, católicos, devemos basear-nos pelo justnaturalismo, ou seja, pelo direito natural. O que é contrário ao direito natural é contrário à criação, é contrário à vontade de Deus. Um exemplo. Nós que somos católicos, temos a entender. No catecismo está escrito que é pecado utilizar anticoncepcionais. Uma pessoa positivista olhará isso e pensará: ah, então é pecado usar anticoncepcionais porque está escrito no catecismo que é pecado. Então nós não podemos usar. Essa mesma pessoa pensará: se não estivesse escrito no catecismo que é pecado, então não seria pecado. Uma pessoa católica que tem a compreensão correta saberá: o uso de contraceptivos é pecado porque contraria a lei natural. Porque a lei natural diz que o sexo tem a finalidade de procriação e tem o caráter procriativo e caráter unitivo. E quando se usa um anticoncepcional, você está desvirtuando o sexo porque tira o caráter procriativo. Da mesma forma como uma pessoa que comete um estupro está desvirtuando o ato conjugal, porque embora mantenha muitas vezes a finalidade procriativa, retira a unitiva, pois não há consentimento. Dessa forma, vemos que o estupro e o ato conjugal com preservativos são dois tipos diferentes de desvirtuar o ato conjugal. Como ambos são contrários à lei natural, então é pecado fazer isso. É muito mais simples. Não é porque existe uma regra e devemos segui-la. Isso é o que fazem os fariseus. Nós católicos entendemos a lei natural e seguimos-la. Mas, dentro do catolicismo, existe um ramo extremamente farisaico. Verdadeiramente farisaico. Este ramo chamamos de continuistas. Muitas pessoas erroneamente pensam que tradicionalistas são os verdadeiros fariseus, que seguem a lei pela lei, que estão colocando o moralismo acima da doutrina. Como estão equivocadas? Os continuistas são os que seguem a lei pela lei e buscam seguir todas as leis do Código do Direito Canônico como se o fim delas fosse este, segui-las e ponto final. Os católicos que têm uma interpretação correta da doutrina católica sabem que nós devemos seguir o Código do Direito Canônico, mas sem se ver preto e branco. Ora, existe a parte interseccional, existem atenuantes, existem casos de necessidade. Por exemplo, quando matar é pecado. Mas, se você em legítima defesa acaba matando alguém, não é pecado mortal, não é sequer um pecado venial, não é pecado nenhum. Você cometeu um ato de justiça, é seu direito defender-se. Se a outra pessoa morreu durante isso, você não é culpada da morte dela. Ou seja, ora, mas o 5º mandamento diz explicitamente: não matarás. E como nesse caso você pode matar alguém e não é pecado? E como você pode aplicar a pena de morte a alguém e não é pecado? Isso no caso do Estado, não você propriamente, a menos que você fosse uma rainha. Como um Estado pode aplicar a pena de morte e não é pecado? Como uma pessoa em autodefesa pode acabar matando alguém e não é pecado? Simples, porque nós não somos positivistas, não seguimos a lei pela lei. Nós seguimos o direito natural. E o direito natural tem suas exceções em casos de necessidade. Da mesma forma, quando Dom Marcelo Lefebvre fundou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, com a aprovação do bispo de lá, da região em que ele fundou, na Suíça, ele conseguiu uma fraternidade aprovada e que não poderia ser mais, pelo próprio Código do Direito Canônico, suprimida, senão pela vontade explícita do Papa. O que acontece é que depois que ele manteve o rito tradicional e a doutrina tradicional, o sucessor do bispo que lhe dera a permissão para fundar essa fraternidade no território da sua diocese
decidiu suprimi-la. Algo nulo pelo próprio Código do Direito Canônico, pois apenas o Papa teria tal poder e o Papa nada quis fazer em relação a isso. E foi assim que continuou a fraternidade. Dom Marcelo Lefebvre continuou lá, formando seminaristas, conforme a doutrina da igreja. Assim como o bispo daqui do Brasil, de Campos dos Goytacazes, Dom Antônio de Castro Maier, fez exatamente a mesma coisa. E agora vemos. Dom Marcelo Lefebvre, já idoso, solicitou ao Papa, se não me engano foi João Paulo II, solicitou-lhe que tivesse permissão para fazer a sagração episcopal de um outro bispo. E por quê? Porque ele queria seguir tudo corretamente, em obediência ao Papa. Ele solicitou ao Papa para fazer esse novo bispo para liderar a fraternidade depois que ele morresse. E o Papa concedeu essa permissão. O que o Papa não concedeu foi a data para ocorrer. Quando ele pediu uma data para ocorrer a sagração, os comissários do Papa diziam: não, depois vemos isso, vamos adiar para agosto. Depois chegava agosto, ele: não, vamos adiar para outro mês. E ia passando o tempo. Até que chegou um tempo em que Dom Marcelo Lefebvre já estava com câncer e percebeu que ele estava sendo enrolado para ele morrer e sua obra morrer junto com ele. Porque como seminaristas conseguirão se tornar padres, senão através de um bispo? E ele era o único bispo dali. Foi isso que aconteceu. Dom Marcelo Lefebvre viu o caso de necessidade e pensou: certo, já chega. Agora eu não farei a sagração de um bispo, eu farei de 4. E foi assim que a fraternidade passou a ter 5 bispos. E quando ele fez isso, é muito importante deixar claro, ele não incorreu em cisma nenhum, nem pelo Código do Direito Canônico. O Código do Direito Canônico atribuiria a eles um cisma se, no mínimo, uma dessas duas condições não fosse atendida. Em primeiro lugar, não reconhecesse a hierarquia atual da igreja, mas eles reconhecem o Papa e todos os outros bispos. E em segundo lugar, se eles atribuíssem jurisdição geográfica a si próprios, coisas que eles não fizeram. Todos os bispos têm em sua diocese uma jurisdição, nem que seja apenas uma sé titular. Dom Marcelo Lefebvre, quando criou seus 4 bispos, não cedeu a eles absolutamente nenhuma jurisdição geográfica. E por quê? Porque isso cabe ao Papa fazer. Se ele desse algum tipo de jurisdição ao bispo deles, aos bispos dele, ele estaria incorrendo em cisma. Porque ele estaria tomando para eles um território que já está subordinado a outro bispo. E isso abertamente seria um cisma. E ele não fez cisma, e ele continuou reconhecendo o Papa e rezando pelo Papa em todas as missas. Então cabe a nós saber: a fraternidade não é cismática. Agora cabe a nós saber outra coisa. Certo, eles não são cismáticos, mas há licitude neles? Uma missa pode não ser lícita, mesmo não sendo cismática. Eu digo que é lícita. E por quê? Porque eles preservam a verdadeira doutrina e eles preservam a verdadeira liturgia católica. E eles só estão nessa situação irregular de não ter uma jurisdição geográfica justamente pelo caso de necessidade que a crise na igreja impõe a eles. Não é um motivo de felicidade haver 4 bispos que não são bispos de lugar nenhum, formando padres que não assumem paróquias porque não têm jurisdição. Isso não é bom, isso não é alegre, isso não é feliz, mas isso é necessário. Em situações normais, isso não seria correto. Mas isso é necessário. Por isso chamamos de caso de necessidade. Existe uma palavra em grego para isso: epikeia. Justamente designa essa situação em que você acaba não seguindo uma lei específica do Código do Direito Canônico para seguir a um fim mais importante, que no caso é a preservação da missa católica, preservação da doutrina católica. E é justamente por esse caso de epikeia, o estado de necessidade, que é concedido
por Deus, à Fraternidade São Pio X, não apenas a ela, mas a outros casos também, o que chamamos de jurisdição de suplência ou jurisdição supletória. Mas eu não quero deixar apenas a Fraternidade São Pio X como exemplo de grupo de padres que utiliza a jurisdição supletória. Eu posso dar justamente um caso de João Paulo II, quando apenas era bispo. O bispo Karol Wojtyła. Na época de Paulo VI, houve um acordo com a União Soviética para que a União Soviética não fizesse mais perseguições à igreja. E então, dentro desse acordo estava que os padres, não se poderia ordenar padres na União Soviética, pelo menos não sem a permissão do governo soviético. Paulo VI fez esse acordo e, portanto, Paulo VI não estava no momento permitindo que nenhum seminarista da Polônia, que fazia parte da União Soviética, se tornasse padre. Mas o bispo Karol Wojtyła, depois conhecido como Papa João Paulo II, explicitamente desobedeceu ao Papa Paulo VI e fez ordenações sacerdotais ali na Polônia soviética. Ele cometeu algum erro fazendo isso? Absolutamente não. Ele fez isso num caso de necessidade, assim como o Dom Marcel Lefebvre também, em caso de necessidade, fez a sagração dos 4 bispos. E digamos então, João Paulo II não cometeu pecado ao fazer aquelas ordenações, assim como Dom Marcel não pecou ao fazer tais sagrações em Ecônia, no dia 30 de junho de 1988. Uma data gloriosa que concedeu à Igreja um sopro de ânimo para preservar o seu espírito. Então, agora nós temos que refletir. Considerando que a fraternidade sacerdotal São Pio X tem uma jurisdição de suplência, embora não uma jurisdição territorial, nós devemos compreender que as missas celebradas lá são missas públicas. E não são missas sem jurisdição, mas são missas celebradas por padres com jurisdição supletória. Ou seja, embora eles não tenham uma jurisdição explícita concedida pelo bispo, eles têm sim uma jurisdição que lhes é concedida pelo caso de necessidade. E por esse caso de necessidade, e por essa jurisdição concedidas a eles na Epiqueia, eles têm a possibilidade de rezar missas lícitas e que cumprem o preceito. De fato, pelo Código do Direito Canônico, o preceito só é cumprido numa missa com jurisdição. E a missa deles tem a jurisdição supletória. Portanto, repito, mais uma vez, para que não restem dúvidas, uma pessoa que cumpre o preceito na missa da Fraternidade São Pio X, verdadeiramente cumpre o preceito. Um outro caso que eu posso dar é a questão dos matrimônios e das confissões. Não sei se você sabe, porém, para um padre atender a uma confissão, essa confissão é válida se ele estiver numa diocese em que o bispo diocesano concede a ele o poder de atender confissões validamente. Se um padre atende confissões fora da sua diocese e sem a permissão do outro bispo em que ele está, ele não pode atender confissões. Um exemplo que eu posso dar disso é que outro dia minha namorada precisava confessar-se e fomos à catedral. De repente apareceram 3 ou 4 padres de batina e eu pensei, nossa, que milagre! E ela pediu para se confessar com eles e eles falaram, infelizmente não podemos, não estamos na nossa diocese. Triste, mas verdadeiro. E agora pensaremos, nossa, então os bispos da Fraternidade São Pio X não podem atender a confissões, porque eles não têm uma jurisdição territorial. Mas eles podem, por causa da jurisdição supletória, o que torna válida a confissão realizada por esses padres. E agora pensemos também, temos alguma garantia de que essa jurisdição deles para confissões é válida? Sim.
O próprio Papa Francisco concedeu isso a partir do ano de 2015, se eu não me engano. O Papa Francisco reconheceu a jurisdição mundial, no mundo inteiro, para os padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X atenderem a confissões validamente. E não apenas isso. O Papa também reconheceu a licitude e validade dos matrimônios realizados na Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Mesmo sabendo que, para um matrimônio ser válido, tem que ser celebrado perante um sacerdote com jurisdição. Recentemente, soube de amigos próximos, amigos não próximos, mas amigos meus, que se casarão na capelinha da Fraternidade Sacerdotal São Pio X aqui em Curitiba. Tinha tudo para não ser um casamento válido. Porque, em primeiro lugar, a capela em que se será celebrado esse casamento nem mesmo é ou foi uma capela, mas é um prédio em que existia uma igreja Assembleia de Deus. Era um prédio alugado. A Assembleia de Deus se mudou e depois o padre, quando se mudou para Curitiba, alugou esse espaço, colocou bancos de igreja, uma via sacra, um altar, transformou numa capela simples, porém bela. E é assim, surgiu a Capela Sagrada Família em Curitiba. E será celebrado o casamento lá. Pensaríamos, nossa, mas é uma capela privada e ainda por cima sem jurisdição, porque não é autorizada pelo bispo local. Mas ela é, porque é uma capela vinculada ao Priorado de São Paulo. O Priorado Padre Anchieta, no caso. Que é o Priorado da Fraternidade São Pio X em São Paulo. E a jurisdição é adquirida através do Priorado. E é justamente essa jurisdição de suplência. E também, ora, é uma capela com autorização, eles tomam como pública, como se fosse uma capelinha de qualquer paróquia. Recentemente, ano passado, fui ao casamento de amigos meus numa capela, não era matriz paroquial. Com a autorização devida do sacerdote, responsável pela paróquia, ele conseguiu seu casamento válido, celebrado na capela. Do mesmo modo, pela jurisdição do Priorado Padre Anchieta, a Capela Sagrada Família poderá sediar o casamento. Por quê? Por causa da jurisdição supletória, como eu lhe disse. E aí pensamos, nossa, então o casamento será lícito e válido? Exatamente sim, exatamente. Lícito e válido. E alguém pode garantir isso? Sim, o Papa Francisco. Então agora, nós pensamos que os mesmos critérios, não exatamente os mesmos critérios, mas fazemos uma analogia aqui. Critérios semelhantes servem para justificar a validade de um matrimônio. Também os critérios para justificar a validade do cumprimento do preceito dominical. Semelhantes, não? Então, se o matrimônio é válido, o cumprimento do preceito, algo muito menos rigoroso em matéria canônica, também é válido. Basicamente isso. Eu não tenho mais nada a explicar, a menos que você tenha alguma dúvida. Mas você pode, sim, recorrer a todos os sacramentos na Fraternidade Sacerdotal São Pio X de forma lícita e válida, sem nenhum problema, sem escrúpulos de consciência, sem ficar sofrendo por causa disso. Por quê? Porque nós seguimos a lei natural. A lei natural diz que regras têm suas exceções. No 5º mandamento, não matarás. Tudo bem. E a cadeira elétrica? E se eu bati em alguém tentando me defender na hora de um assalto e essa pessoa caiu, bateu a cabeça e morreu? Eu matei essa pessoa? O rei também é responsável pelo assassinato de alguém, pena de morte? São Luís IX, detalhe, santo canonizado pela igreja, aplicava pena de morte, às vezes ele mesmo,
Ele matava alguns dos bandidos do reino, da França no caso. Como um santo matou alguém? Matou alguém porque ele estava cumprindo a justiça. Porque ele não estava matando em seu nome, mas ele estava matando em nome da justiça, em nome da legislação que via como um mal menor essa pessoa morrer do que continuar causando malefício à sociedade. A doutrina da pena de morte é uma doutrina católica. Cumprir o preceito dominical ou de qualquer outra festa de preceito na fraternidade São Pio X é correto, sem nenhum escrúpulo de consciência.